Havendo número legal, declaro aberta essa reunião com votos de um ano legislativo produtivo e harmonioso. Vamos trabalhar juntos com dedicação e respeito em prol do bem-estar da nossa comunidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofício número 11 do Gabinete do Prefeito, que encaminha para apreciação os novos membros que comporão o Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei Municipal 2.703 de 2013. Representantes do Poder Executivo indicados pelo Prefeito. Titular, Carina Sense Pertilli. Suplente, Fernanda Teixeira Vieira. Titular, Matilde Severino Oliveira. Suplente, Jussara de Almeida Miranda. Representante prestador de serviço do SUS. Titular, Ângela Maria Fonseca Moraes. Suplente, Luciene Aparecida de Almeida Santos Silva. 3 representantes de profissionais da saúde. Titular, Thaís Karen Fernandes. Suplente, Adriene Carvalhais Silveira. Titular, Maríola dos Santos. Suplente, Cassiana Oliveira de Jesus. Titular, Amanda de Ávila e Silva Figueiredo. Suplente, Aline Ribeiro Quadros. 6 representantes de entidades de usuários do SUS. Titular, Luciene Aparecida Campos Veríssimo Brandão. Suplente, Valdemir Barbosa. Titular, Djanira Marina Rabelo. Suplente, Camila Duarte Azevedo. Titular, Rosilene Andrade Silva. Suplente, Dinorá Dumont. Titular, Rosemary Orlando Salles. Suplente, Helena Beatriz Junqueira Colli. Titular, Geraldo Lúcio Dumont. Suplente, Nilza Aparecida dos Santos. Titular, Liliane Ferreira Matos. Suplente, Mário Aparecido Araújo. Ofício número 016 do Gabinete, que envia para apreciação, com o pedido de atribuir regime de urgência especial, o projeto de lei complementar número 1 de 2025, que dispõe sobre a alteração dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar número 206 de 2021 e o projeto de lei complementar 02 de 2025, de 10 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a extinção, criação, atribuições, escolaridade, carga horária, vagas e vencimentos de cargos, aumento salarial, altera o artigo 6º e seção 3 e os anexos 1 a 9 da Lei Complementar número 208 de 2021. Correspondências ainda recebidas do Poder Executivo. Ofício número 22 de 2025 do Gabinete, que encaminha decreto de situação de emergência decorrente das chuvas que afetam o município. Senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência e a todos os ilustres vereadores as medidas tomadas em relação às fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Devido ao volume de chuvas acumulado em excesso, diversas regiões do município têm sofrido graves danos ambientais, humanos e materiais. Conforme laudos técnicos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a extensão dos impactos ultrapassou a capacidade imediata de resposta do Poder Público Municipal, exigindo a adoção de medidas emergenciais para a segurança da população. Até o momento, no âmbito ambiental, foram registrados deslizamentos de terra, assoreamento de córregos e saturação de solo em áreas críticas, com o aterro controlado municipal, comprometendo ainda mais a resposta imediata às emergências. O relatório aponta também que foram identificadas diversas residências danificadas e interditadas, pontes e passarelas destruídas, tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais e estradas parcialmente ou totalmente bloqueadas. Em se tratando de danos humanos, foi confirmada um óbito, além de 16 famílias desalojadas, aproximadamente 570 famílias ilhadas, 8.000 com acessos parcialmente interditados e mais de 13.600 cidadãos afetados indiretamente devido às obstruções das vias de acesso. Diante disso, fica decretada a situação de emergência no município de Cerro, por meio do decreto 8.220, de 14 de janeiro de 2025, cuja cópia encaminha em anexo. Desde o início do desastre, a Prefeitura tem adotado medidas emergenciais. Nas vias principais, como em Sabinópolis e Alvorada, foram realizadas cortes de árvores e a remoção de deslizamentos, permitindo a reabertura de acessos.
Nas estradas vicinais que ligam as comunidades rurais à sede do município, intervenções paliativas com o uso de maquinários estão em curso para reparar pontes, combater erosões e restabelecer a mobilidade. Famílias isoladas estão recebendo mantimentos e assistência por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que também está viabilizando o aluguel social para os desalojados. Temos atuado na esfera estadual e federal para conseguir os recursos necessários para reparar os danos causados, buscando apoio ainda de empresas parceiras. Nesse sentido, considerando o princípio da transparência, venho informar aos senhores as medidas tomadas por nossa gestão e ainda solicitar o apoio da Câmara Municipal para que possamos passar por esse momento de grande dificuldade. Sendo que apresento para o momento, me colocando à disposição para demais esclarecimentos, renovo votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Epaminondas Pires de Miranda, Prefeito Municipal. O decreto encontra-se em mesa para consulta dos senhores vereadores. Ofício da Procuradoria Jurídica Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, agradeço pela atenção em apresentar a nova mesa diretora da Casa Legislativa para o biênio 2025-2026. Desejo ao senhor e aos seus pares muito sucesso no desempenho dessa honrosa missão. Seguimos à disposição para continuarmos em parceria, fazendo o melhor para o Cerro e para o Serrano sempre. Atenciosamente, Ivanice Araújo, Procuradora-Geral do Município. A Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, ofício da Procuradoria Jurídica Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, conforme contato telefônico em 9 de janeiro de 2025, venho confirmar o agendamento da reunião que ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2025, às 13 horas, dia 28 de janeiro de 2025, às 13 horas, na sede da Câmara Municipal de Cerro, cuja pauta é a apresentação da consultoria técnica responsável pela revisão do plano diretor de Cerro, bem como para informações, atualizações acerca do andamento do processo de revisão dessa lei. Para tanto, solicito do senhor que estenda o convite a todos os demais vereadores dessa legislatura, a fim de que possam conhecer e acompanhar a importante alteração legislativa do nosso município. Atenciosamente, Ivanice Araújo, Procuradora-Geral do Município. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência a indicação de 2 representantes da Câmara Municipal para o preenchimento das vagas de conselheiro titular e conselheiro suplente que ocuparão a cadeira no Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, CODEMA, assinado pelo secretário municipal Rodrigo Orlando Salles. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicitando a indicação de 2 membros da Câmara Municipal para representarem a Câmara Municipal no Conselho de Desenvolvimento Social das Comunidades Quilombolas, assinado pela secretária Paola Miranda. Também ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicitando a indicação de 2 membros para representarem a Câmara Municipal no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ofício número 23719 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha para a Câmara Municipal o parecer prévio das contas municipais relativas ao exercício financeiro de 2023, já encaminhado neste momento pelo presidente à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que será formada nessa data, para a emissão de seu parecer e apreciação pelo plenário no prazo máximo de 120 dias a contar do recebimento desse ofício, que se deu no dia 3 de janeiro de 2025. Correspondências expedidas. Os ofícios da Secretaria número 1, 2 e 3, que indica os representantes da Câmara para a participação dos conselhos. No CODEMA, o vereador Rosimar Ângelo Severino e o vereador Enéas Vitorino da Silva. No Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o vereador Rosimar Ângelo Severino e o vereador Weverson Leão Simões. E no CODEMA, o vereador Assis de Oliveira e o vereador Antônio Carlos da Cunha. Expediente da sessão, edital de convocação, convocando os senhores vereadores para deliberação em único turno, condicionado à aprovação do pedido de urgência, dos projetos de lei já lidos neste expediente,
além do projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que altera a Resolução 02 de 97, que cria o quadro de cargos da Câmara Municipal de Cerro, estabelece atribuições e dá outras providências, além da votação dos membros dos conselhos já lidos nesse expediente e outros assuntos de interesse deste legislativo. Por fim, o requerimento 01 de 2025, que apresenta a chapa para concorrer à formação da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final pelos vereadores Everson Leão Simões, Antônio José de Oliveira Filho e Rosimar Ângelo Severino, sendo presidido pelo primeiro. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o requerimento 02, assinado pelos vereadores Antônio Carlos da Cunha, Antônio José de Oliveira Filho e Rosimar Ângelo Severino. O requerimento 03 para a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência, composta pelos vereadores Assis de Oliveira, Everson Leão Simões e Enéas Vitorino da Silva. O requerimento 04 para a Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais, composta pelos vereadores Flávio Cardoso da Silva, Enéas Vitorino da Silva e Antônio Carlos da Cunha. O requerimento 05 para a formação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tendo como membros titulares o vereador Antônio Carlos da Cunha, Assis de Oliveira e Rosimar Ângelo Severino, e membros suplentes, Enéas Vitorino da Silva, Antônio José de Oliveira Filho e Flávio Cardoso da Silva. É só, presidente. Eu coloco em discussão o requerimento 001 de 2025. Para a formação da Comissão Permanente de Licitação, Justiça e Redação Final. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam da forma que se encontram. Aprovado. Eu coloco em discussão o requerimento 002 de 2025, que se trata da formação de Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. Eu coloco em discussão o requerimento 003 de 2025, referente à Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência. Está em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. Eu coloco em discussão o requerimento 004 de 2025, referente à Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. Coloco em discussão o requerimento 005/2025, referente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado.
Declaro suspensos os trabalhos para cumprimento do intervalo regimental.
Solicita ao secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Havendo número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Coloque em discussão o pedido de urgência especial do projeto de lei complementar número 001 de 2025, de autoria do senhor prefeito, que altera os artigos 44 e 45 da lei complementar número 206/2021, de 21 de outubro de 2021 e da outras providências. Coloque em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei complementar número 001/2025, de autoria do senhor prefeito, que altera os artigos 44 e 45 da lei complementar número 206/2021, de 21 de outubro de 2021 e da outras providências. Coloque em discussão o pedido de urgência especial do projeto de lei complementar número 002/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a extinção, criação, atribuições, escolaridade, carga horária, vagas e vencimentos de cargos, aumento salarial, altera artigo 6º e seção 3 e os anexos de 1 a 9 da lei complementar número 208/2021 e da outras providências. Coloquem em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei complementar número 002/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a extinção, criação, atribuições, escolaridade, carga horária, vagas e vencimentos de cargos, aumento salarial, altera artigo 6º e seção 3 e os anexos de 1 a 9 da lei complementar número 208/2021 e da outras providências. Coloque em única votação o projeto de lei complementar número 001/2025, de autoria do senhor prefeito, que altera os artigos 44 e 45 da lei complementar número 206/2021, de 21 de outubro de 2021 e da outras providências. Coloque em votação os vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Em discussão, né? Aqui está como estão. Aqui. Aqui não. Você está colocando em discussão por enquanto, e depois você coloca em votação. Então, primeiro, todos esses aqui. Isso. Pode colocar só em discussão por enquanto. Perdão, senhores, corrigindo aqui a fala. Coloque em única votação o projeto de lei complementar número 00/2025, de autoria... Mas ele não deu a palavra de discussão, não, mas pode vai. Então pode vai. Eu coloco em discussão. Aí agora eu coloco. Se não tiver discussão, se algum vereador tem manifestação, isso aí você coloca em votação. Eu coloco em votação. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. A sua sequência aqui, ó. Eu não li todo, não. Era da secretaria, fez a gente não colocou. Pode colocar agora só em discussão o projeto de lei 02. Aqui mudou esse. Mas ele está... Coloca aqui mudava. Coloca em discussão o projeto de lei 02. Eu coloco em discussão o projeto de lei 002. Não havendo discussão, eu coloco.
Vereador Ronim. Boa noite a todos que estão aqui presentes, senhores vereadores. Ontem eu estive conversando com o pessoal da assistência social e aqui parece que está contratando psicólogo, né? Vai diminuir uma carga horária de 40 horas, que vai colocar agora em seletivo, para 30 horas, porque o município não consegue contratar um psicólogo por causa de a carga horária de 40 horas mês é muito, semanal, né? É muito. Então, vai reduzir para 30 horas. E aí vai conseguir contratar, porque o recurso, pelo que paga, o salário é baixo. E pela demanda que tem aqui no município, nós não temos um psicólogo para atender as demandas que tem. Então, esse projeto aí, eu já venho desde ontem sabendo dele, conversei com o pessoal aí do social, que estava dando uma apreciada na minha região lá. E, então, ele é importante, sim, porque nós vamos conseguir ter um psicólogo para atender a demanda. Só isso, presidente. Se mais algum vereador quiser... Senhor presidente. Com a palavra, Rosimar. Vereador Rosimar. O que o Ronim falou ali está certo, que é reduzir a carga horária de 40 para 30. Também o pessoal comentou comigo, entendeu? Só tem que... Vai reduzir para 30, mas vai continuar no mesmo salário que ganha. Só diminuiu a carga horária, não é isso, Ronim? Não, beleza. Obrigado, viu? Então, agora eu vou no quórum. Agora é quórum. Aí, você ainda vai colocar em votação. Depois você volta para a discussão. Qual? Se não tiver nenhum vereador que vai fazer uso da palavra, você vai colocar o projeto de lei 02 em votação. Só para te facilitar. Faça isso. Com a palavra, o vereador Assis. Boa noite, né? O Ronim citou aí, em relação aos psicólogos. Essa redução da carga horária é muito importante, porque estava trabalhando 40 horas, procede? E foi reduzir para 30 horas. E o município estava perdendo os psicólogos não estavam querendo trabalhar no município, então é muito importante que faça essa redução da carga horária, porque estava trabalhando 40, recebendo por 30. Não é isso? Com licença a palavra aí, é porque 40 horas, pelo salário que tem, ninguém quer trabalhar. Aí Exatamente. diminuiu para 30, que coloca a seletiva, aí vai encontrar gente que quer trabalhar. Porque 40 horas pelo salário que pode pagar, não é compensável a pessoa trabalhar. E é muito importante essa redução da carga horária dos psicólogos. Em relação aos professores, magistrado, eles não estão incluídos aqui, estão excluídos aqui desse aumento que tem aqui do município, os magistrados, os professores. Porque eles têm uma lei que rege por eles próprios, não é o município. Esse é do governo federal. Esses aumentos não foi concebido agora, mas posteriormente já estão em discussão aqui no legislativo para poder providenciar esses aumentos. Porque são outras leis que regem esses aumentos para eles. Procede? Então, isso é muito bom para os professores. A gente não está votando, não tem nada contra os professores. Essa lei deles ainda vai ser votada ainda. O legislativo já está providenciando, então você pode ficar tranquilo, daqui a uns tempos vai ser os aumentos para eles. Alguém mais? Hoje, boa noite a todos, que eu esqueci. Mas é muito importante, daqui o Ronim falou como é que chama? Psicóloga, porque vai reduzir a carga horária, mas vai continuar com o mesmo salário. Exatamente. Né? Agora, os professores que você falou, eles já estão fazendo os projetos, tudo lá, para daqui, Mas talvez para frente. Aí, a gente vai vir aqui a essa casa para também analisar. Tá bom? Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar 002. Boa noite a todos, né? Boa noite, presidente, caro presidente da Câmara, demais colegas vereadores, aqueles que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais da Câmara Municipal, pela Rádio Mania. Aproveitar, né, o que a Assis falou realmente, né, alguns professores entraram em contato comigo
com essa preocupação, né, referente a esse aumento, esse reajuste deles, mas está previsto também, então, assim, a gente não está definindo aqui o reajuste geral, vai ter esse reajuste dos professores, que é de acordo, né, com... ele já tem um reajuste próprio, né, da categoria, e é importante, inclusive, demais, eu tenho certeza, a valorização do profissional da educação, ela tem que existir, afinal de contas, nós sabemos que a educação é a base de tudo. Eu acho que a educação, a saúde, são duas áreas importantíssimas que precisam de uma atenção especial, de uma valorização que, de fato, esses profissionais merecem e tem que ter, de fato. Fazendo só um adendo, só um comentário sobre alguns dos aumentos que vão ter aqui. Foi criado alguns cargos, tem a questão do aumento, inclusive, são 2 aumentos muito importantes, sobre operador de máquinas pesadas e motorista. Hoje nós temos, né, grandes empresas, inclusive uma mineradora aí, que tem feito a contratação de muitos profissionais, e o salário destes 2, não que os demais não estejam, eu estou acompanhando, inclusive, e até abrindo um parênteses aqui, eu gostaria, né, de pedir, com toda educação, gentilmente, né, por gentileza, dar uma sugestão para o Poder Executivo, que eu sei que o Poder Executivo ele tem um prazo, né, que ele pode encaminhar os projetos, mas principalmente um projeto como esse, que é um projeto bem, digamos, delicado e grande, né? Só o anexo do projeto, o anexo 9, se não me engano, ele tem 139 páginas. Então, assim, pelo menos, eu tive acesso a esse projeto na segunda-feira, né? Eu passei literalmente a noite toda lendo esse projeto, tive algumas dúvidas, que eu vim até a assessoria da Câmara, né, que tiraram as nossas dúvidas todas, tinha alguns questionamentos que eu fiquei, devido a algumas interpretações que eu fiz, vim até os assessores da Câmara que me assessoraram. Algumas pessoas tiveram dúvida também e que eu não consegui respondê-las de imediato. Conversei com o assessor para ele me dar essa resposta para repassar para a população. Então, assim, é só uma sugestão mesmo que o Executivo encaminhe esse projeto com um tempo um pouquinho maior para a gente ter esse tempo para a gente, de fato, analisar todo o projeto. Eu consegui, né, ler o projeto, verificar o projeto, teve algumas coisas que eu até entrei em contato com a assessoria jurídica, né, da Prefeitura, algumas coisas que tiveram que ser incluídas para que, de fato, esse projeto pudesse passar, como, por exemplo, a Subsecretaria de Fazenda, que não estava incluído no escopo da lei e só estava incluído no anexo, né? Então, assim, enfim, e sobre a questão dos motoristas e dos, né, operadores de máquinas pesadas, estava tendo uma defasagem muito grande salarial e que estava tendo essa dificuldade até mesmo de ter profissionais e profissionais interessados em continuar. Porque, né, devido aos salários, né, da região aqui, o salário deles estava muito abaixo, coisa de quase um salário mínimo, né, se puderem me corrigir. Então, assim, é uma valorização deles, mas todos os outros setores também merecem uma valorização. Inclusive, eu penso que a valorização do profissional realmente demonstra que o interesse da administração também em reconhecer o trabalho que tem sido desempenhado. E quando a gente fala que o trabalho do prefeito Nondas hoje tem sido um trabalho muito bom, né, foi reeleito, então, muito bem reeleito, não é somente o Epaminondas Pires de Miranda, é toda a administração, são todos os funcionários, desde o pedreiro, o auxiliar de serviços gerais, aos médicos, enfim, todos merecem ter a valorização profissional, merecem ter um salário melhor. E é isso aí, presidente. Ainda em discussão. Em relação ao que o Everson falou, aqui também faltou do fisioterapeuta, que parece que o salário também está um pouco defasado. Mas seria coisa posteriormente para a gente verificar. Sim. Só voltando a falar dos professores, então eles podem ficar tranquilos que o processo deles ainda está em votação, daqui a uns tempos já está liberado para eles. E esses valores que já estão aqui já estão definidos, não são nós que estão definidos agora, já foi definido do mandato passado. Então, nós não estamos voltando todos os valores que estão aqui, que esses valores já foram definidos. Em discussão, continua em discussão o projeto de lei complementar número 002/2025. Com a palavra, senhor Antônio, por ordem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Antônio e eu fico muito feliz de esse projeto de lei estar contemplando aí os motoristas, uma vez que esses motoristas têm grande responsabilidade com o município. Eles já vêm reclamando há vários anos essa defasagem de salário e
também dos professores, eu fico muito feliz por ter futuramente um novo projeto de lei, uma vez que eu fui muito cobrado quando os professores souberam que não ia ter o reajuste salarial, e a educação move o município. A educação é a base, um dos principais pilares para o desenvolvimento do município. Então, eu fico muito feliz com esses projetos e na certeza que, com a aprovação deles, nós teremos um município cada vez mais desenvolvido. Na sequência, com a palavra, o senhor vereador Roberto da Silva Ribeiro. Boa noite a todos. Eu parabenizo o Everson pelas suas palavras e parabenizo o prefeito e o secretariado, que é dono dessa pasta, por essa ousadia. No primeiro reunião dessa casa, está mandando um projeto do tamanho a esse. Esse projeto já vem desde o final passado, mas que vem trabalhando de valorizar os funcionários. Eu posso falar que, certamente, eu estou falando a verdade, o nosso motorista só esquentava a carteira para ir para uma mineradora ou outro serviço. E hoje está dando valorização com salário justo, onde que nós podemos ter um motorista qualificado, um motorista bom e que queira trabalhar. E que esse motorista que faça bom aproveito, que trabalhe com amor a sua gestão, o cargo que ele ocupa, valorizando, cuidando dos seus veículos, porque cabe nós, a cada um vereador, de votar naquilo que é bom para o funcionário, mas cabe nós também fiscalizar. Fiscalizar para ver se está valendo a pena, se vale o salário que recebe. O maquinista nem se fala. O maquinista fica na estrada fazendo o que hoje nós temos, é o certo a um caos. Já tanto que o prefeito decretou estado de calamidade. Mais justo que foi o aumento dos maquinistas. Mais justo que foi o aumento das outras pessoas. Mas eu deixo aqui entre motorista e os maquinistas, porque a valorização deles era lá embaixo. Ninguém queria ganhar um salário mínimo. Parabenizar o prefeito, todo o secretário, para a coragem. A coragem, numa crise dessa que nós estamos vivendo no nosso país, de estar dando aumento. E eu tenho certeza que os professores não vão ficar em vão. Liguei para a secretária, Ivanice, ela me garantiu que iria mandar o mais breve possível para essa casa o projeto dos professores, porque os professores têm uma comissão dos professores, aonde que tem que sentar e dialogar. E tenho certeza, com esse prefeito, tem diálogo, tem vez e tem voz. Então, eu parabenizo mesmo, e essa casa, a todos aqueles que apoiar esse projeto, a gente fica no agradecimento. Não havendo mais discussão, com a palavra o senhor Everson. Então, eu acho que é importante a população estar ciente do que está sendo falado aqui. Né? A gente fala muito do projeto, qual é o projeto. Se o presidente não se importar e os demais colegas não se importarem, eu gostaria de ler um trecho do projeto, ler o projeto, né, para a população ter essa ciência, né, e partindo do princípio que a administração pública é publicidade e transparência, se os demais vereadores não se importarem, eu gostaria de fazer a leitura do projeto. Pode dar seguimento à leitura. Projeto de Lei Complementar, número 002/2025, de 10 de janeiro de 2025. Dispõe sobre extinção, criação, atribuições, escolaridade, carga horária, vagas e vencimentos de cargos, aumento salarial, altera o artigo 6º, seção 3ª e os anexos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei Complementar número 208 de 2021 e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal de Cerro aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. No âmbito do quadro de cargos permanentes da Lei Complementar número 208, de 26 de novembro de 2021, fica extinto o cargo de fiscal de tributos, cria-se o cargo de auditor fiscal, para o qual existe curso superior em administração ou contabilidade, ou direito, ou economia, o cargo de fiscal de obras, originalmente da composição da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, passa a compor a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, com exigência curricular de curso técnico em edificações e registro no Conselho de Classe.
Para atendimento das secretarias em geral, amplia-se no quadro de cargos permanentes o número de vagas de almoxarife de 2 para 4, assistente social de 1 para 2, de auxiliar administrativo de 25 para 35, de contador de 2 para 3, de enfermeiro de 3 para 4, de técnico civil e edificações de 3 para 4, de técnico em contabilidade de 2 para 4, de técnico em segurança do trabalho de 2 para 4, de ajudante de serviços gerais de 50 para 60. No quadro de cargos permanentes, alteram-se os vencimentos dos cargos de fiscal do meio ambiente, motorista, operador de máquinas pesadas. O cargo de técnico de higiene dental, originalmente da composição de quadros de cargos permanentes, passa a compor o quadro de funções públicas sob a nomenclatura de técnico de saúde bucal. Parágrafo 5º, no quadro de cargos permanentes, altera-se a carga horária de 40 para 30 horas semanais do cargo de psicólogo, né, que até o nosso nobre vereador Assis comentou. O quadro de cargos permanentes passa a figurar como o anexo 1 desta lei. Artigo 2º, passa a fazer parte do quadro de cargos comissionados, os cargos de coordenador do CRAS, coordenador do CREAS, coordenador do CAPES, originalmente do quadro de funções públicas. Alteram-se as nomenclaturas dos cargos originalmente do quadro de funções públicas, quais sejam função pública operacional, função pública técnica 1 e função pública técnica 2, respectivamente para a função pública 1, função pública 2 e função pública 3, que passam a fazer parte do quadro de cargos comissionados. Parágrafo 2º, para atendimento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, criam-se os cargos de coordenador do Programa Educavida e coordenador de espaços e eventos esportivos. Para atendimento das secretarias em geral, amplia-se no quadro de cargos comissionados o número de vagas de diretor de 27 para 33, de gerente de 9 para 12, coordenador de 58 para 68, motorista de gabinete de 1 para 2, secretário executivo de 9 para 12 e assessor jurídico de 3 para 4. O parágrafo 3º. Para atendimento das secretarias em geral, amplia-se no quadro de cargos comissionados o número de vagas de diretor de 27 para 35, gerente de 9 para 15, coordenador de 58 para 70, motorista de gabinete de 1 para 2, secretário executivo de 9 para 12 e assessor jurídico de 3 para 4. Só dar um adendo, isso aqui, esse que eu acabei de ler, foi uma pequena correção que teve no parágrafo 3º. O parágrafo 4º, para atendimento da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, criou-se o cargo de subsecretário de Fazenda. No quadro de cargos comissionados, alteram-se os vencimentos dos cargos de chefe de gabinete, motorista de gabinete, procurador-geral, secretário adjunto de saúde e secretário executivo. Tá. Parágrafo 6º, o quadro de cargos comissionados passa a vigorar como anexo 3º desta lei. Artigo 3º, no âmbito do quadro de funções públicas da Lei Complementar número 208, de 26 de novembro de 2021, ficam criados os cargos de enfermeiro regulador, assistente social do TFD, a requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos setores de regulação e trabalho e tratamento fora do domicílio. Pode continuar? Vocês já tiveram o momento de avaliar Não, sim, comissão, é porque né? eu até peguei, foi sugestão da sua jurídica, até mesmo para a população, né, ficar sabendo referente ao cargo. Mas é só tirar uma dúvida, então. Pode dar continuidade? Não, mas Seja então, só finalizar, é porque eu peguei, foi até uma sugestão do assessor jurídico. O que acontece? Tem tido uma discussão, algumas pessoas têm questionado quanto à questão do aumento salarial do secretariado, do secretário, né? E eu acho que é importante de salientar, né, que esse aumento foi dado na legislação anterior. Né, eles estão falando, né, o aumento, a disparidade de aumento de 8% para alguns, né, tirando motoristas, né, operadores de máquinas, para o do secretariado. Só que o do secretariado foi na legislação anterior. Então, é só para tirar essa dúvida do pessoal. Eu estava lendo aqui justamente para as pessoas verem, né, quais são os artigos, o que define essa lei, para não ter essa dúvida, né, que essa definição do aumento do secretariado não está sendo votado aqui. Não mais? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o projeto de lei complementar número 002/2025, que dispõe sobre extinção, criação, atribuições, escolaridade, carga horária, vagas e vencimentos de cargos, aumento salarial, que altera o artigo da lei, altera o artigo 6º da seção 3 e os anexos de 1 a 9, Lei Complementar número 208/2021 e da outras providências. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. Coloca em única discussão o projeto de resolução número 001/2025,
de autoria da mesa diretora deste Legislativo, que altera a resolução número 002 de 1997, que cria o quadro de cargos da Câmara Municipal de Cerro, estabelece atribuições e dá outras providências, condicionado ao regime de urgência. Coloca em única votação o projeto de resolução número 001/2025, de autoria da mesa diretora deste Legislativo, que altera a resolução número 002/1997, que cria o quadro de cargos da Câmara Municipal de Cerro, estabelece atribuições e dá outras providências, condicionado ao regime de urgência. Coloque em votação. Discussão? Discussão ou votação? Seria votação, né? Mas coloque em discussão. Discussão. Então, deixa eu discutir. Esse projeto de resolução da Câmara, eu acho ele importante na questão de ter 2 motoristas, porque nós temos 11 vereadores, e cada vereador tem um distinto e uma área que ele atua no serviço. Onde que eu sou a favor que a Câmara tenha 2 carros e 2 motoristas. Às vezes o vereador Rosimar quer atuar lá na área que ele tem um compromisso, fazer uma vistoria lá. Eu quero fazer uma vistoria lá na outra região. O Roberto quer outra região. Com 2 motoristas e 2 carros, dá para atender até 4, 5 vereadores num dia. Então, fica mais fácil. Então, eu sou de acordo nessa parte de ter 2 motoristas, sim, até que um pode adoecer, que todo mundo hoje tem um problema, acontece uma coisa até familiar, uma coisa particular, um está aí para chegar no lugar. Então, eu sou de acordo, sim. E um prédio desse tamanho também, uma serviçal geral só, não tem como nem cobrar dela uma limpeza, né? Tem que ser 2 e trabalhar bastante para manter. Pelo menos no período de seca, as poeiras chegam demais, o prédio é muito grande, então tem que ter isso aí mesmo. É só para discutir isso mesmo, senhor presidente. Como estávamos na fase de votação, e o vereador Roninho se propôs a fazer uma discussão, eu coloco novamente em discussão. Os senhores que quiserem fazer alguma observação, tenham um momento. Com a palavra, o vereador Assis. É só para complementar mesmo o que o Roninho falou, que às vezes também tem a questão de férias, né? Para a pessoa, e tem um outro motorista também para substituir. É importante ter os 2 motoristas por causa dessas coisas mesmo. Em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado. Coloco em discussão os novos membros indicados que comporá o Conselho Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Como vota o senhor, o excelentíssimo senhor Adelino Aparecido Guimarães Reis? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor Antônio Carlos da Cunha? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor Antônio José de Oliveira Filho? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor Enéas Vitorino da Silva? Sim. O vereador Flávio justificou a sua ausência. Como vota o excelentíssimo senhor Roberto da Silva Ribeiro? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor Ronivon Simões? Voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor Rosimar Ângelo Severino? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor o Everson Leão Simões? Sim. Declaro aprovado. Foi o primeiro. Solicito aos senhores vereadores que apresentem suas proposições verbais. Com a palavra, o vereador Ronivon. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui na transmissão ao vivo pela Câmara Municipal, pelo Facebook e também pela Rádio Mania. Eu quero aqui, gente,
Eu quero aqui, gente, deixar registrado pela Câmara que a primeira reunião do nosso mandato 2025 a 2029, né? A reunião que eu venho aqui nessa primeira do ano, que é uma extraordinária, quero deixar registrado pelas as demandas que eu vou ter e tenho aqui para o senhor prefeito, pela nossa devastação que aconteceu, que ele está ciente disso, pela região do Lucas, que é a região mais afetada com essa chuva de domingo. Nós temos hoje lá no Lucas, no mínimo, umas 80 casas ainda que não conseguem sair delas. Eu penso a senhora secretária Tamires, o senhor prefeito, os servidores que estão aí nas frente de obras, que intensifica e olha para o lado do Lucas. Lucas está sem estrada, sem pontes de acesso, famílias que não conseguem sair de casa com seus carros, que são diversas, e só estão lá com uma máquina, que esteja consciência e manda pelo menos mais uma máquina lá. Lá tem gente idoso, crianças, nas suas casas, que não conseguem sair. Não é porque eles não querem, não. Lá tem local lá, que tem filmagem, que nem cavalo está passando, por causa de 1h30 de máquina. E a máquina estava hoje no local para fazer a limpeza. Chegou um funcionário, deu uma ligação para o outro, tirou a máquina e foi para outra região que precisa de ser atendida também. Mas poderia ter tirado, destruído esse mataburro lá, que era 1h30 de serviço, ia liberar 5 carros para vir à cidade. A sorte do pessoal lá, que tem eu lá embaixo, que estou salvando eles com mercadoria lá no meu comércio. Estou mandando fazer a entrega até esse mataburro e para baixo eles vêm buscar de cavalo, porque o entupimento que está lá não consegue passar a cavalo. Está passando a pé porque eu tenho vídeo aqui gravado, filmado lá, coloquei motosserra, particular, eu lá, desentupindo, fazendo um trilho para o pessoal passar nas costas. Então, nós estamos precisando de mais máquina no Luca, porque aquela máquina que está lá, para ela dar acesso a todo mundo que está precisando lá, 15 dias. Tem que ter 2 para fazer com uma semana. Isso é sério o que está acontecendo lá. Quem vê o que é só entrar da fazenda de Jorge, ir até o fundo de Chico Pavi, ao fundo da bagagem, sair na fazenda de Daniel Pimenta e sair na cachoeira. Se você consegue sair a cavalo. Os tubo-árvores foram todos desaterrados. Barranco entupiu de cima a embaixo. Lugar que nunca aconteceu. Você viu a avalanche de terra descer de Branquiara com água e sair lá embaixo no brejo, distância de 50, 100 metros. É uma coisa que, na hora que eu levantei 6 horas da manhã, que eu comecei a olhar para os terra abaixo, as mensagens chegando, os grupos, tudo, eu me assustei. Eu pensei que era um terremoto, coisa de outro mundo, e foi um terremoto. Então, eu penso, o senhor prefeito, ele está ajudando, mas para ajudar mais, porque do jeito que está, não dá. No baú, nós temos 7 casas, onde que a fazenda da mãe do Laércio, as irmãs dele estão lá, elas não conseguem tirar o carro e pôr na estrada. E nós precisamos para lá o quê? Eles fizeram tudo na mão hoje, colocaram as madeiras no lugar, precisamos da máquina 1 hora de tempo para só aterrar a cabeceira para passar. E eles não saem. 7 casas presas no baú. Não saem para sair no asfalto e nem saem para sair na estrada do Lucas para subir pela cachoeira. Então é o seguinte, estou aqui falando indignadamente por umas coisas que acontecem que não precisavam de acontecer. Eu sei que a máquina poderia ter ido à cachoeira, sim, tem que ir. Mas pelo menos ficasse 1h30 resolvendo esse problema lá que estava dentro do serviço. Gente implorou, gente falou com eles, mas eu não estava lá. Se eu estivesse lá, não ia sair, não. Não sou mais que ninguém, mas só ia falar. Isso aqui é o bom senso que nós temos que usar. Vamos trabalhar 1h30 aqui, liberar esse pessoal que estão presos, aí nós vamos para lá fazer a ponte, porque a ponte eu estou ajudando a construir. Eu que indiquei ela, eu que reivindiquei para nós fazer ela lá com madeira e pedir Isidora a madeira, eu que estou dando do meu bolso os pregos, estou lá correndo atrás, amanhã estou lá levando para nós fazer essa ponte, para dar acesso à comunidade da bagagem que está presa também. Mas o Lucas também tem um resfriador de leite na associação comunitária, que por causa de um barranco lá em Oswaldo de Negro, o caminhão da Itambé não pega o leite deles, pode jogar fora lá amanhã 1.200 litros de leite. Então precisamos de mais máquina. É 2 que tem que ser. Que contrata, faz um que for aí. Eu já propus o pessoal da região, que eu sozinho não dou conta de pagar.
Vamos contratar um aqui particular e juntar todo mundo e pagar. Mas o pessoal também, você sabe, que essa crise financeira não é todo mundo que está ali. O leite do pessoal que está na associação é de gente que tira 30, 40 litros de leite, 50 litros. Quando recebe aquilo ali, já fica praticamente 80% fica para Itambé. Eles não têm recurso, não. O recurso é aquilo ali. É aquela enganação, o pessoal tira aquele leite e já fica para lá mesmo, né? Aqui está o negócio, pinga todo dia um pouquinho para lá, mas não dá enxurrada. Pinga, mas não seca, mas não dá enxurrada também. Então, peço ao senhor prefeito, senhora Tamira, que está à frente das obras, vamos mandar mais uma máquina para o Lucas. O Lucas precisa de mais uma máquina. Lá foi devastado. Aqui que vocês estão vendo aqui, para cá, outra região, não é nem 10%. Se vocês pegam uma moto de trilha, vocês não passam. Que a única coisa que poderia passar, que se cavalo não passa, uma moto de trilha não passa. Os trilheiros aqui do céu, se descer para lá, eles não conseguem ter acesso. Lá tem distância de 70 metros, que foi a avalanche de água, tirou. A água chegou a subir 4 metros, 5 metros de altura lá. Por sorte que não tinha casa nenhuma beirando esses ribeirinhos lá, porque se tivesse beirado esses ribeirãozinhos lá, não sobrava nada, não. É ponte, tubuar, mata-burro, pinguela que tinha nas passagens, levaram tudo. Criação. Daniel Pimenta perdeu 2 bezerras na bezerreira dele lá, Valdete Fagundes foi 3, e a coisa foi feia. Mas a cachoeira foi menos afetada. O afetamento mais é Lucas Esmeril. Começando Betinho de Sná, que tem que falar o nome dele, está lá ilhado, não tem como entregar seu leite. A ponte construída com seu dinheiro, foi embora. Fabinho construiu com seu dinheiro a ponte, foi embora. Então, assim vai. Muita coisa foi destruída lá. E não tem esse negócio de a gente falar assim que a ponte é particular. A ponte é particular. Mas os moradores são cidadãos serranos. São gente que vive ali, paga seus impostos para o cerro, vive na cidade do cerro, gasta no cerro e leva do cerro para a roça. E traz da roça para o cerro seu leite, para sustentar aqui na cidade também. Então, temos que olhar todos por igual, não separar. Vamos fazer a coisa certa e justa. Senhor prefeito, eu sei que ele está ali, eu ligo para ele, ele me atende, quando não atende, ele me devolve a ligação de volta, mas eu preciso de mais máquina no Luca, uma atenção especial, porque é povo. Bagagem é uma ponte que o prefeito de Sabinópolis construiu lá para fazer um intermédio, que estava na divisa lá, há um ano atrás, ela foi embora de novo. A comunidade da Bagagem está ilhada, eles não saem nem para Sabinópolis, que também no município de Sabinópolis, lá no chama Barruada, foi uma embora, que já é município de Sabinópolis, mas eles não conseguem sair para o Chico Pavia, não conseguem sair cá pela Cachoeira, que está tudo ilhado. Bagagem ele não consegue sair no rio. Eles têm uma passarela, que eu também ajudei, que está no limite de cerco com Sabinópolis. Há 8 anos atrás, eu ajudei a construir, através do vereador Marcelo, que todo mundo conhece, que é lá de Sabinópolis, eu e ele fomos os mentores disso. É o único acesso que a Bagagem tem. Uma passarela que passa moto, que joga para Sabinópolis. Por ser não tem acesso nenhum. 0. A partir da manhã que vai começar a ter um acessozinho, onde nós estamos fazendo uma ponte lá para resolver um probleminha deles. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roberto da Silva Ribeiro. Senhor presidente, Runivon deixou a colocação dele do Luca, e eu tenho, Runi, não só a preocupação, não só o Luca, mas o ser todo está em causa. Você conhece muito bem Pedra Redonda, Mirante, Águas Claras, Mates. Está todo um caos, não passa nada. E essa demanda, eu posso falar com o senhor, que não é de agora, não é essa chuva, é um ano atrás. É um ano atrás que a gente estava pedindo, e o presidente, naquela época, trabalhava junto à frente de serviço e não pôde atender aquela população. Andou comigo várias vezes, mas não sei qual motivo, não pôde atender aquela comunidade. Hoje eu me incluo Mato Grosso, Barro Branco, Buraquim, Pedra Lisa, Ribeirão, todo tão um caos. Eu tenho a consciência tranquila que, quando foi votar no secretário para 10 mil, eu votei. Hoje eu preciso cobrar. Hoje eu preciso para atender aquelas pessoas que mais precisam. Que cada um de vereador desse, igual o Runivon, dedica a sua região para que possa estar cobrando. Porque, Runivon, não é só o Lucas que está um caos.
você sabe, que é toda a comunidade do Cerro. E hoje precisa muito de secretários, aliados, cargo de confiança dele, se juntar e começar a agir. O prefeito não pode ficar sozinho, mas o secretário tem autonomia para pedir, e eu acho que se o prefeito mandar aqui um projeto para essa casa, eu tenho certeza de responsabilidade de cada um, de estar votando, de terceirizar essas estradas, porque ele não dá conta. E tem uma preocupação muito grande e que está na mão do prefeito, que é a Rua Minas Gerais. A Rua Minas Gerais, hoje, todo mundo está esquecendo que ali tem vida. E as carretas continuam passando no momento mais difícil, barranco caindo e aquelas casas daqueles pobres está ficando ali. Está passando a hora do prefeito meter a caneta no decreto de proibir essas carretas nesse momento. Por sinal vista, já foi meia pista embora. Quanta vida que ali tem. Então, a MG10 tinha que interditar, tinha que conversar com essa mineradora, que tudo que tem, os bilhões que eles conseguem, é passado no Cerro. E foi pedido antes. Foi pedido muito antes a contenção, a arrumação daquela Minas Gerais. Os muros para aquelas casas. Tem pessoa na Minas Gerais que tem documento da Angro, na mão, que eles iam fazer. Posso citar nome, entendeu? Que eles passaram os documentos para mim e a gente vai ter que correr atrás. Câmara, nós temos que se unir mesmo em prol de ajudar o prefeito e essa comunidade. A Minas Gerais não pode ficar daquele jeito. O comboio, quem passa naquela estrada sabe que eles não estão tendo respeito. É época de escola, o comboio, hora de escolar. Não tem respeito com as mães e aquele aluno. Mas, nesse momento, nós tínhamos que unir, pedir crescidamente o prefeito que faça um decreto para, pelo menos, que não pare todos, mas que evite o comboio. Porque a minha responsabilidade, eu estou falando aqui, estou julgando ela nas costas de quem tem. Tem que bater um decreto, está passando carreta a si mesmo, e aquelas casas não vão aguentar e vai cair. E a mineradora tem condições, sim, de fazer muro. Já teve tempo de fazer, porque a MG10 praticamente é responsabilidade da Angro. A maioria dos carros, um parafuso, se funcionou na Angro, passou dentro do Cerro. Então, que se eles dão a mão ao prefeito, para que eles podem estar fazendo a Minas Gerais e até Mato Grosso. Por quê? Senão aquele povo vai ficar ilhado. Aí não fica só Mato Grosso, fica Pedra Redonda, Ribeirão e os demais comunidades daquele lado. E não é só a MG10, não é responsabilidade do prefeito, mas sim é da mineradora. Mas a Minas Gerais, o prefeito, se quiser bater o decreto e proibir de passar, eu tenho certeza que ele pode. Juridicamente, tem porque está faltando respeito com aqueles moradores. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Everson Leão Simões. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pelo presidente. Falar sobre as estradas, né? Como o Lucas, lá na comunidade do Lucas, né? Que o Rony muito bem falou, o próprio Roberto. Infelizmente, é uma situação que está bem complicada em todas as estradas rurais, né? Principalmente devido ao último final de semana, às últimas chuvas, né? Mas a gente pôde acompanhar, e eu tenho acompanhado de perto, juntamente com os nobres vereadores também, né? Claro, que o Executivo está buscando trabalhar, fugiu um pouco do controle, né? Não é à toa que ele decretou a situação de calamidade, mas precisa ser olhado, né? Todas as estradas rurais que, de fato, precisam, pontes que caíram, e eu não tenho dúvidas que vai ser feito, né? Assim que possível, todas as intervenções necessárias para que seja resolvido. Eu gostaria de pontuar também uma situação que é uma questão de saúde, né? Que é um problema que a nossa comunidade vinha enfrentando, e que não era, talvez, de conhecimento de todos, referente ao SAMU, né, que estava faltando motorista e que isso estava prejudicando demais a questão do atendimento. A gente sabe que o SAMU ele atende situação de emergência. E faltar motorista é ao mesmo tempo de você deixar a população numa roleta russa. Quando ela mais precisar, não ter o atendimento, e isso pode custar uma vida, né? Então, assim, tive conversando com a assessoria jurídica da Prefeitura, que entrou em contato com o Cisnorte, né, e a gente conta, né, de fato, que o Executivo possa fazer esse contato com essa
com esse consórcio, né, que é o Cisnorte, para que ele, de fato, resolva esse problema, que é um problema gravíssimo, né, e que pode colocar em risco a vida de qualquer um de nós. Tanto os cidadãos, né, que podem precisar, os moradores podem precisar desse serviço, como um de nós também, né? E nós esperamos que esse problema seja resolvido. Gostaria também de pontuar um outro problema, que ele é geral, que é relacionado à Copasa. Não quero deixar bem claro que não é nada contra profissional algum, né? Profissional do Cerro, a gente entende, né, as limitações, a gente entende que eles fazem o que eles podem para buscar melhorias, mas nós temos no Cerro vários bairros que sofrem com isso. Eu sou capaz de citar que todos os bairros que têm a parte mais alta sofrem, Machadinho, Lazareto, Morro do Vigário, Morro do Vento, Morro da Páscoa, todos esses bairros sofrem constantemente com esse problema, né? E quando não é falta de água, às vezes é questão de esgoto, né? A gente entende as dificuldades dos funcionários, mas nós, enquanto representantes do povo, não temos mais do que a nossa obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação nós representar a comunidade, cobrar melhorias, lembrando que o termo de concessão que a Copasa tem com o município vai até 2027. Então, essa legislação aqui, nós temos a responsabilidade, né, de estar em cima da Copasa. A Copasa possivelmente vai querer continuar, né, trabalhando, prestando esse serviço na comunidade, então a gente tem que cobrar melhoria, sim. É a nossa função e a nossa obrigação enquanto representantes do povo. E, finalizando, né, minha fala bem mais sucinta, é o que o Roberto falou também sobre uma situação da Rua Minas Gerais. É uma situação também muito preocupante para mim. Eu estive na Rua Minas Gerais, juntamente com a comunidade, né, que me chamou, estive lá. Eu vi a situação de algumas casas, de alguns moradores que estavam trincando devido ao problema, né, que é um tráfego muito pesado de caminhões, e que, segundo os moradores, informaram que eles não respeitam os horários, né, às vezes passam com comboio tarde da noite, não respeitam o horário, acaba que prejudica, né, o sossego dos moradores também. E que medidas sejam tomadas de fato, porque a rua está cedendo, né, para carro pequeno está quase intransitável, para caminhões e carretas também tem a dificuldade, o problema da rua de baixo, que pode ser atingida, que começou até, parece que, desbarrancar nessa situação dessa rua. Então, eu tenho certeza que o Poder Executivo, né, tem que olhar de uma maneira muito especial e digo que urgente para essa situação da Rua Minas Gerais. Que os moradores estão em risco e, né, que não venha acontecer nenhuma tragédia ali, que é possível acontecer pela gravidade que está aquela rua, para que medidas sejam tomadas, né, para que seja resolvido esse problema lá. E no mais é isso, eu queria só, né, mais uma vez, desejar boa noite a todos. Você me retorna um minuto Então, da sua palavra? estou finalizando, só um minutinho. Mais uma vez, né, desejar boa noite a todos. Primeira vez, né, enquanto vereador nessa casa, nunca pensei, sinceramente, em entrar no meio político, mas quando eu me coloquei à disposição, eu pedi a Deus que Ele me desse sabedoria, prudência, e o principal, eu quero poder honrar Ele aqui dentro. E eu vou honrar Ele aqui dentro. Eu quero honrar Ele aqui dentro, não somente como cristão, sou cristão com orgulho, mas eu quero, de fato, poder fazer diferença na vida da população. A gente sabe, né, que nós, todos nobres vereadores aqui, a gente não consegue, talvez, atender as demandas de todos, a gente não consegue, talvez, atender a todos com contento. Na verdade, a gente não consegue executar serviço, afinal de contas, a execução é do papel do Executivo. Mas nós, enquanto vereadores, eu tenho certeza que essa Câmara ela vai trabalhar unida, com o único propósito, que é atender o interesse público, que é servir a população, né, que é ser a voz da população, é buscar melhorias para a população, e eu me coloco à disposição de todos. Eu abri mão de 12 anos, né, de uma carreira, digamos que eu era efetivo numa empresa pública, abri 12 anos de gestão, eu tinha um cargo de gestão nessa empresa pública, para assumir essa missão aqui, e ficar exclusivamente a serviço da população. Afinal de contas, nós, enquanto vereadores, nós não somos nada mais, nada menos que funcionários do povo, né? Enquanto funcionários do povo, nós temos que atender o interesse do povo. E eu estou à disposição de todos e que Deus abençoe a todos. Concedido a palavra, Roberto. A palavra, Roberto. Senhor presidente, eu peço desculpa e agradeço o Everton para me retornar a palavra. Senhor presidente, porque eu queria comentar na minha fala, no momento final, o senhor assumiu essa casa, espero que seja bom para todos, e uma preocupação, o senhor já assumiu tendo que comprar um veículo, sabendo que nós tínhamos um veículo com boas condições, bem cuidado, sabendo que posso falar, porque eu não estava aqui, e aqui do meu lado teve um voto contrário, que é a doação da SPIN. Entendeu? Essa SPIN seria excelente para atender a nossa demanda. E
esse recurso, talvez que o senhor tenha que gastar hoje, estaria ajudando o município. A prioridade, urgência de o senhor prefeito, tem que recorrer aonde? Recorrer a essa casa. Então, é por isso que eu fico triste, senhor presidente, que esse veículo foi... espero que esteja de bom uso, que foi para a prefeitura, que vai ser bom uso, mas eu tenho a preocupação, igual o senhor viu aqui, um Uno, que nós tínhamos em 2001, que foi emprestado na época do Covid, e onde que ele se encontra. Não foi rodado nada, encontra sucateado. Então, que esse carro seja feito de bom uso, porque seria, hoje, para nós aqui, de muita importância. Seria hoje, o senhor não ter que gastar aí 80, 90, não sei quanto que vai ser o carro, sabendo que nós estamos passando essa carência hoje do Cerro. É isso, nós temos que pôr essa culpa nas pessoas que ali votaram, né? Então, parabenizar o senhor por essa coragem, nesse momento. Muito obrigado, Everson, muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, Roberto, pela palavra. Dando sequência, o vereador Rosimar. Eu vou ser rápido. Assim, o Roninho falou aí lá da cachoeira, tudo. Eu, pelo menos, teve meu carro lá, tudo, Roberto também. Só tem que o prefeito Nondas, ele está correndo atrás. Hoje mesmo ele estava na Assembleia, né, junto com o vice-governador, estava com a Defesa Civil do Estado, né? Então, quer dizer, ele não está parado, ele está correndo. Agora, igual, pelo menos, esse ano, acho que foi dos anos que eu mais vi chuva, né? Muito. Então, não foi só numa região, foi várias regiões que estragou, né? E nós estamos aí para ajudar a população, junto com o Nondas, né? Correr atrás. Então, ele já está correndo atrás para caçar melhoria, máquinas e tudo, para ajudar a população em geral. Beleza? Outra coisa que eu vou deixar aqui. Às vezes, as estradas, ela tem quando o maquinista está arrumando a estrada, alguns fazendeiros, que não são todos, deixa abrir a entrada e fazer uma bacia de contenção. Ele deixa aqui uma aqui e daqui a 100 metros outra. Entendeu? A 100 metros outra. Se ele deixasse abrir a cada 50 metros uma bacia para sair água, igual tem lugar que o cascalho não... Ele continua lá durante 2, 3 anos, era bacana. Mas tem uns que deixa abrir, vai lá depois e tampa. Aí o que acontece? A água fica na estrada, vira barro. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, o vereador Assis. Obrigado. Voltando a falar das estradas, né? São muitas regiões que estão afetadas, principalmente Milho Verde, a gente mora lá, a gente vê que tem ruas lá, tem gente que nem consegue sair das casas direito. A região Ausente, Baú, enfim, Santa Cruz, são região bem afetada pela chuva, né? Também tem o Brumado de Baixo, que tem uma ponte que caiu, também tem gente ilado lá no Brumado de Baixo. Pedra Redonda, Marques, enfim, são várias. Na verdade, Cerro inteiro está bem afetado. Então, nós contamos com a colaboração do prefeito para nos ajudar a montar uma força-tarefa, né, senhor Roberto? Porque são muita gente que precisa vir no Cerro, enfim, trabalhar, que estão ilhados lá, e se Deus quiser, se depender da gente, nós vamos trabalhar junto. Obrigado. Eu agradeço o vereador Assis. Alguém mais gostaria de fazer as considerações finais? Bom, aproveitando o momento... A palavra o Antônio Carlos. Da sequência das estradas, a gente reforça também que povoado de Capivari, Serra da Bicha, também muita dificuldade. São Gonçalo e Milho Verde, como a Assis falou aí, o ônibus que traz pessoal para a cidade hoje nem rodou, então é muito caos nesse momento de tanta chuva. Também falo aqui pelo pessoal do Ausente, que uma pessoa me mandou uma mensagem que lá também está bem difícil, inclusive a mãe dela até machucou a perna numa estrada lá que está em péssimas condições. E vejo também que é um momento apavorante com tanto caos, mas diante da chuva é complicado estar resolvendo com tanta rapidez. Então, peço todos os esforços à secretária de obra aí, ao prefeito, para estar resolvendo, mas precisamos estar mais organizado agora durante o período que começar o período da seca, porque durante o período da chuva talvez fique inviável. As máquinas são pesadas e não dá para fazer muitas coisas.
O que a gente pode fazer para essa estrada, para não chegar na próxima chuva e estar esse caos, é prevenção. Então, se estamos prevenidos durante o tempo da seca, fazendo o trabalho correto, não vamos ter esses graves problemas igual estamos passando esse ano. Obrigado. Para encerrar, eu gostaria de parabenizar o Executivo por valorizar a classe operária, né, os funcionários da Prefeitura, que se encontravam, principalmente os motoristas, no qual pude trabalhar, né, na parte técnica, juntamente com eles, o salário defasado, motoristas e operadores, mais do que merecido. Né, a gente sabe que não chegou ainda no teto que eles realmente merecem e que as empresas regionais pagam, mas já é um avanço, isso é muito importante. Parabenizo o Executivo por toda essa valorização e gostaria, desde já também, de reforçar aqui o nosso apoio ao Executivo diante de uma situação que se encontra em estado de calamidade pública, né? E parabenizar o prefeito pela excelente iniciativa de estar buscando, que esse é o verdadeiro papel dele, que é buscar recursos para que nós possamos sanar essas dificuldades, e ao prefeito e toda a administração, conte com o nosso apoio, e a população serrana, vocês têm 11 representantes, estamos juntos para defendermos a mesma causa. Saibam que as portas estão abertas, façam visitas, venham aqui na Câmara, conte conosco para o que vocês precisarem. Esse é uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, porque desde que iniciamos aqui com a nova Câmara, a gente tem enfrentado desafios, como o Roberto falou, muito bem, com relação ao carro, né, que vai nos fazer uma falta muito grande, porque é uma nova estrutura, a gente tem que replanejar, né, fazer tudo de novo. É um desafio muito grande. Eu até peço desculpas pela falta de jeito, a gente ainda não tem, como se diz o velho ditado, marinheiro de primeira viagem, né? Então, ainda não temos esse hábito, como os demais vereadores aqui, o Ronivon, o Roberto, que já se encontra nessa casa aqui por mais tempo. Então, prometo que a gente vai buscar sempre melhorias, tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Meu telefone vai estar sempre à disposição, o contato de todos os vereadores, assim como nossos gabinetes estão de portas abertas. No mais, eu declaro encerrar esta sessão. Obrigado a todos. Boa noite.